Shalom, meus amigos, uma boa noite a todos vocês. Seguimos com o estudo da Parashat Toldot. Mas antes de mais nada, eu preciso dizer mais uma vez, a Torá é o livro da vida, ela existe para nós nos aperfeiçoarmos, ela é guia, é instrução que o Criador nos enviou para que nós possamos, através do aprendizado das suas incontáveis lições, corrigirmos as nossas vidas, para nós sermos no mundo físico aquilo que nós devemos realmente ser, para nós podermos construir aqui no Lamazé a melhor versão de nós mesmos. A Torá não deve ser estudada por uma mera curiosidade religiosa, ela precisa ser estudada para ser aplicada, ela deve ser capaz de promover mudanças nas nossas vidas. Entendido isso, avancemos em Bereshit. Bereshit, no começo, para Parashat Toldot, ela está contida no primeiro livro da Torá. E o livro de Bereshit descreve muitos começos. A origem do universo, a origem da vida, a origem do homem, a origem do judaísmo através da história dos nossos patriarcas. Agora nós estamos em Toldot, que significa gerações, descendências. A Torá tem muitas mensagens, mensagens de vida, mas as mais importantes são aquelas que nos oportunizam crescimento espiritual. E são sempre essas que eu busco compartilhar com vocês. E o que diz o primeiro passuque dessa paraxá? Estas são as gerações de Yitzhak, filho de Abraão Avino, e Abraão Avino gerou Yitzhak. Qualquer pessoa que faça a leitura desse passuque fica com uma sensação desagradável de que a Torá está sendo redundante. A começar porque todos nós já sabemos que Yitzhak é filho de Abraão Avino. Nós atravessamos a narrativa da Torá, né? O encontro dos anjos com Abraão Avino, que informaram a ele que no ano seguinte Sara teria quase aos 91 anos de idade Yitzhak. Nós já atravessamos a narrativa da Torá, no momento que Abraão Avino leva o seu filho Yitzhak ao Monte Moriá para Quedar. Todos nós já sabemos que Abraão Avino gerou Yitzhak, mas a Torá repete. Qual é a razão dessa redundância? Se nós sabemos que nada na Torá é desnecessário, nada é casual, tudo tem uma mensagem. E é importante dizer aqui também que todos os temas relacionados à interpretação da Torá se oferecem explicações diversas. Os sábios do nosso povo, os comentaristas da Torá, não oferecem interpretações contraditórias, elas são todas verdadeiras, elas são todas complementares. A verdade é multifacetada e cada sábio interpreta a realidade de acordo com o seu nível de conexão com o Criador. Então nós temos muito a aprender com cada um dos comentaristas. E quando nós encontramos explicações que aparentemente são contraditórias, nós é que na verdade não alcançamos a profundidade dessas explicações. E eu vou recorrer a Or Haim. Or Haim chama a atenção do fato de que nós todos sabemos que Yitzhak não é o filho primogênito de Abraão Avino. Todos nós sabemos que Abraão teve um primeiro filho com a sua escrava Agar, a pedido de sua esposa Sara. Que filho foi esse? Ismael. Ismael é filho biológico, é o primogênito de Abraão Avino. Então por que a Torá diz que Abraão gerou Yitzhak? O que a Torá está dizendo é que Abraão Avino tem em Yitzhak não apenas o seu filho biológico, até porque ele tem um outro filho biológico, e depois vai ter muitos outros quando ele volta a se casar com Agar, depois que Sara morre. Mas que Yitzhak é, sobretudo, seu filho espiritual. Yitzhak era discípulo de Abraão Avino. Ele não era apenas o filho físico e biológico de seu pai. Ele era o verdadeiro filho. Por que, Átila, que você diz que ele era o verdadeiro filho? Porque ele seguiu os seus caminhos. Lembre-se do shiur que eu dei há 2 dias atrás. Yitzhak não abriu novos caminhos, ele seguiu as pegadas do seu pai. Ele foi um discípulo, ele foi filho espiritual. No judaísmo, quem é o rabino? O rabino é o mestre, é aquele que nos ensina. Quando nós aprendemos com alguém, nos tornamos discípulos dessa pessoa. De modo que aqueles que ensinam a Torá assumem também, de alguma maneira, a paternidade espiritual de cada um daqueles que aprendem com as suas lições. De modo que eu posso dizer que vocês também são meus filhos espirituais, se vocês estiverem realmente aprendendo e aplicando a Torá. Yitzhak era o verdadeiro filho de Abraão Avino.
E aos 40 anos de idade ele se casou. Com quem ele se casou? Com Rívca. Em português a gente diz Rebeca. Quem era Rívca? Filha de Betuel, o arameu, irmã de Lavã, um dos maiores perversos de que nos conta a Torá. Nas próximas parashat, quando adentrarmos na vida de Jacó e Avinu, nós vamos ouvir falar muito em Lavã. E eles tiveram que rezar, orar por 20 anos, né, para ter um filho, Yitzhak e Rívca. Mas por quê? Rívca, sendo uma tzadiká, uma mulher justa, a Torá faz questão de chamar a atenção de que ela era filha de um perverso, Betuel, irmã de outro perverso. Essa mulher tão justa. Existe aqui também uma lição preciosa para nós extrairmos da Torá. Ela nasceu numa família corrupta, numa sociedade corrupta, Padan Aram, terra de Abraão Avinu, no qual ele lutou tenazmente contra a idolatria. Mas essa mulher, tendo nascido no lodo, criado no lixo espiritual, na impureza completa, viria se tornar nada menos do que a segunda matriarca do povo judeu. Essa mulher, assim como Sara, era uma profetisa superior ao seu marido Yitzhak. Ela não só seguia promovendo os milagres que Sara realizava na sua tenda, como, por exemplo, acender as velas de Shabat e mantê-las acesas durante toda a semana, que é um grande milagre, mas ela também fez outros, e ela se mostrou uma mulher mais sábia que seu marido. Tanto é que ela pede a seu filho Yaakov Avinu que se vista como seu irmão Esav e que assuma a posição de primogênito que ele já havia comprado através da troca por um prato de lentilhas e receba de seu pai Yitzhak a bênção para ser o que? O sucessor espiritual do nosso povo. Yaakov Avinu foi o sucessor espiritual de Yitzhak e Yitzhak foi o sucessor espiritual de seu pai Abraão Avinu. Ambos escolheram seguir o caminho da Torá. Mas para que eles pudessem ter filhos, eles tiveram que lutar tenazmente, porque você reza um dia e não consegue uma bênção, você já começa a dizer que as orações não funcionam, que o Criador não quer te ouvir, e que ele não está atento às suas necessidades. Vejam que Yitzhak e a sua esposa Rívca não rezaram um dia, nem um mês, nem 10 anos, eles rezaram por 20 anos, oraram e rogaram ao Criador pela bênção da maternidade. Quando ela finalmente ficou grávida, foi uma gravidez muito difícil, porque ela carregava no seu ventre que ela nem tinha, porque Rívca era estéril, nos contam os nossos sábios que ela sequer tinha útero. O nascimento de Esav, de Jacó, é um grande milagre. Mas Hashem, que controla a vida e a morte, que controla o mundo físico, é capaz de produzir qualquer milagre. Rívca trazia no seu ventre 2 mundos, Israel, o povo judeu, mas também trazia os edomitas através de seu filho Esav. O que a Torá, voltemos um pouco atrás, está nos dizendo é que nós sabemos que Abraão Avinu tinha 2 filhos, mas que o verdadeiro herdeiro espiritual de Abraão Avinu era Yitzhak. Por que nós afirmamos isso de uma maneira? Nós, eu digo Orhai, né? Porque por ele que eu estou me orientando aqui para oferecer a vocês a sabedoria judaica. Porque a essência do homem está na sua alma, aquilo que ele tem dentro dele, e não aquilo que é apenas o seu corpo físico. E a Torá nos conta de Rívca nascendo nesse ambiente tão impuro. Por quê? A lição aqui é muito simples. Você que tem enorme dificuldade de regressar ao bom caminho, ao caminho de Deus, sempre diz, é muito trabalho, é muito difícil, eu estou muito velho, eu tenho muitas dificuldades, né? Os desafios são muito grandes. Essa mulher que se tornaria segunda matriarca, essa justa, que se tornaria segunda matriarca do povo judeu, nasceu literalmente, foi criada no lixo. E mesmo assim se superou, cresceu, venceu os desafios. É um grande ensinamento para todos nós. Lembrem-se, eu disse a vocês há pouco, a Torá tem muitas mensagens. As mais importantes são as que nos oportunizam o crescimento espiritual. Aqui está a primeira. Não importa as condições em que você tenha nascido, você sempre pode se aproximar do Criador. Você sempre pode se tornar uma pessoa justa que anda nos caminhos de Hashem. O tzadik vive da sua fé, e Rívca vivia
da fé dela no Criador, porque uma mulher que reza por 20 anos para ter um filho, tem que ter muito emuná, vocês vão concordar. E vejam que Yitzhak, depois de 10 anos, conforme descreve a lei judaica, poderia ter pedido o divórcio da sua esposa e buscado uma outra esposa, ou tido uma segunda esposa, terceira esposa, quarta esposa, como fez o seu filho Yaakov Avinu. Essa semana eu fiz uma publicação na nossa plataforma no Facebook, lembrando que o judaísmo é uma fé poligâmica. Isso causou um alvoroço muito grande, as pessoas não entendem as razões pelas quais, né, o judaísmo é uma fé poligâmica. Mas Yitzhak não fez essa escolha, porque isto não é uma obrigação, é uma opção. A escolha que ele fez foi por rogar ao Eterno pela bênção da maternidade. E você aí estudando, tentando uma posição de destaque no seu trabalho, fica calculando, não vou ter filhos agora, vamos esperar mais um pouco. Meus amigos, nós somos colocados nesse mundo para nos reproduzirmos. Essa é a primeira mitzvah da Torá. Nós somos parceiros do Criador quando produzimos vida. A maternidade e a paternidade têm essa natureza, né, de nos colocar na posição de parceiros de Hashem na criação do mundo. Então não faça isso consigo mesmo, não fica calculando. Busque a sua alma gêmea, se case e tenha filhos. Traga dos mundos espirituais almas elevadas, sábios, né, do judaísmo ou monoteístas, noéticos, que estejam comprometidos com a causa de Hashem no mundo. Rivka estéril, ela não desistiu, ela e seu marido oraram, eles se mantiveram juntos e eles receberam finalmente a bênção. Hashem aceitou as suas orações e ela engravidou. Aqui existe uma segunda lição poderosa. Tudo aquilo para o qual nós fomos criados no mundo, ou seja, os seres humanos foram criados para ter filhos. E quando existe uma impossibilidade, né, por qualquer razão que seja, significa que o Criador quer algo de nós. Se uma mulher existe no mundo, se ela tem o útero, se ela foi criada para ter filhos, assim como o homem deve ter filhos, porque a obrigação no judaísmo de ter filhos não é da mulher, é do homem, e não consegue ter, isso significa que Hashem está querendo alguma coisa de você. E Hashem queria o quê? De Yitzhak, Rivka, orações, a tefilá, compra qualquer coisa que você queira, desde que naturalmente o seu desejo seja sancionado pela Torá. E eles rezaram. E as pessoas, como eu chamei a atenção antes, rezam durante algum tempo e elas desistem, achando que as orações não funcionam porque o Criador não está atento às suas necessidades. Mas Hashem criou os homens para o cumprimento de determinadas missões espirituais, de modo que todas as vezes que nós encontramos obstáculos nas nossas vidas, que privações são enviadas, é porque Hashem quer alguma coisa de nós. E a oração vale ouro, a oração tem um poder, né, que nada mais, nenhuma outra mitzvah é tão importante, tão relevante, tão poderosa como a tefilá. E Yitzhak e Rivka entenderam isso desde o início. E foi por isso que eles tiveram a força necessária de manter-se orando e pedindo ao Criador ao longo de 20 anos. Me permita uma breve história. Houve no passado um médico judeu chamado Gardia. E num determinado momento, esse médico, que se tornou uma pessoa muito conhecida na sociedade em que vivia, um médico muito famoso, ele decidiu fazer techuvá. Ele decidiu abraçar, né, a sua herança espiritual e se tornar um judeu observante. Esse médico viria se tornando um dos grandes sábios do povo judeu, Rabi Avraham de Ostrahá. E nos conta a literatura judaica que numa determinada ocasião uma mulher entra, né, no escritório de Rabi Avraham Ostrahá, dizendo que o seu pai se encontrava mortalmente doente, pedindo que o rabino fosse até a casa, né, de seu pai, desesperado. E o rabino se colocou à disposição de atender o pedido daquela mulher, mas ele disse para ela, mas espera aí que eu tenho que pegar o meu chapéu. E quando ele pega o chapéu, ele diz, mas o chapéu está sujo, eu não posso sair de casa com o chapéu sujo. E a mulher, evidentemente desesperada, porque ela acreditava que seu pai podia ter poucas horas, talvez poucos minutos de vida. E o rabino começa a limpar o chapéu. Quando ele coloca o chapéu na bolsa, eu não digo na cabeça, e que ele vai sair, ele diz, não, mas os meus sapatos estão muito sujos, eu preciso limpar, eu não posso sair de casa com os sapatos tão sujos assim. E
A mulher está desesperada e o rabino vai, ele limpa os sapatos e quando ele termina de se arrumar e vai sair, ele diz, mas e a minha jaqueta? Onde está a minha jaqueta? Eu não posso sair de casa com esse frio sem a minha jaqueta. E a mulher desesperada grita ao Criador, Hashem, me ajude, salve meu pai, porque nem mesmo o sábio da Torá pode me ajudar. E depois dela fazer esse clamor do coração a Hashem, Avraham de Ostrá diz para ela, agora você pode voltar para sua casa tranquila, você curou seu pai, a tua oração trouxe, restabeleceu para o seu pai a saúde, o que esse gigante espiritual do nosso povo queria ensinar àquela mulher judia. É que nós temos o poder de nos conectar de uma forma impressionante com a Hashem através da oração. Nós temos o poder não só de trazer vidas ao mundo, nós temos poder de realizar grandes milagres, desde que nós estabeleçamos a verdadeira conexão com o Criador. Quando essa mulher orou do fundo da sua alma, pedindo e clamando, o milagre veio. E Rabi Avraham disse a ela, eu não realizei nenhum milagre, eu não sou profeta, foi a tua tefilá que teve esse poder. A maioria das pessoas nem sequer oram, e muitas que oram não acreditam realmente na força da tefilá. E muitas que oram e acreditam na força da tefilá acham que é o meio. Eu preciso disso, eu vou rezar e através da oração eu vou conseguir. Os que creem nisso, na força da oração, né, como uma forma de conseguir tudo aquilo que elas precisam, na verdade não compreendem o verdadeiro significado da oração. Os sábios da Torá vêm e nos explicam, a tefilá, as tefilot, as orações não são o meio, elas são os objetivos mesmo. O Criador está esperando de nós as orações. Por que Sara era estéril, Rivka era estéril e Harel, a alma gêmea de Jacó vai vir, o nosso terceiro patriarca, teve tanta dificuldade de ter filhos, tanto que a sua irmã Leá que deu a Jacó o seu primogênito. E ela teve 6 filhos, enquanto que Harel só teve 2. Né? E Yosef é Tzadik, como todos nós sabemos, e o último dos filhos, que foi o 12º, Binyamin. Por que essa dificuldade toda? Porque Hashem queria das matriarcas oração, porque a oração mantém o ser humano conectado ao Criador. E as matriarcas e os patriarcas deviam de ter uma emuná permanente. A forma de fazer com que eles se mantivessem em permanente conexão com o Criador é através da oração. Então, Hashem criou uma privação. Ele privou as nossas matriarcas de ter filhos, porque ele amava ouvir as orações de Sara, porque ele amava as orações de Rivka, porque ele amava as orações de Harel. Aquilo que nós julgamos ser um problema, uma dificuldade, é uma bênção. Hashem, quando lançou isso na vida das matriarcas, as estava abençoando. E as pessoas enfrentam os problemas e maldizem o Criador, não compreendem que quando as privações surgem nas nossas vidas é porque algo vai mal. E o Criador se lembra de que você não está orando, de que você não está conversando com Ele. Então Ele vai e te lança um desafio. E o objetivo é fazer o quê? Te dar uma oportunidade de você se reaproximar do Criador. E é isso que a Tefilá faz. O objetivo dela não é você conseguir coisas. O objetivo dela é você se aproximar do Criador. Aqueles que estão próximos de Hashem não passam necessariamente, eu falo a grosso modo, né? Cada situação é específica, mas o tzadik, uma tzadiká, não enfrenta os mesmos desafios de que uma pessoa que não tem fé, que não ora, que não reconhece o Criador. Os nossos sábios nos dizem justamente que a tefilá é o objetivo, é a meta mesmo, né, de todos os seres humanos a rigor. Os seres humanos não deveriam fazer outra coisa além de rezar. Vocês pensam que quando nós deixamos esse mundo e voltamos para o plano celestial, o que acontece com as nossas almas? Elas são banhadas pela luz do Criador e nós nos encontramos num estado perfeito de comunhão permanente com o Criador. Agora, quando nós entramos no mundo físico e vestimos essa roupa de carne, osso, veia, sangue, músculo, aí nós perdemos essa conexão. Agora nós temos que restabelecer. As matriarcas do povo judeu eram enormemente amadas pelo Criador. E quando Hashem se dá conta
de que você se afastou dele, aí então os problemas começam a surgir na nossa vida. Portanto, meus amigos, vamos aprender com Rivka e Yitzhak. A oração tem o poder de nos reaproximar com o Criador. Não importa as circunstâncias de vida, nós temos o poder de controlar os nossos destinos através das nossas escolhas, como fez Rivka. Entendamos que a Torá é para ser aplicada, para mudar as nossas vidas. Se nós fizermos isso, meus amigos, não teremos privações e teremos uma relação muito especial com a Kadosh Baruch Hu. Uma boa noite a todos vocês.